Lula falando em visível armação de Sérgio Moro na operação da Polícia Federal que desarticulou aquele plano do PCC para sequestrar e matar o senador, ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato. O que você achou da gravidade da fala do presidente Lula, hein, Dora? Bom dia. Obrigada por nos atender hoje, viu, excepcionalmente. Bom dia, Sheila, Ellen, Carla. Eu acho ótimo entrar para comentar um fato que realmente é muito relevante, né? E que aconteceu assim como prevíamos, da maneira que você disse. Ô, Sheila, você já na sua pergunta já dá o tom, o que eu acho da gravidade, mega grave, não é? Nada é tão ruim que não possa piorar. Isso é um dito que se confirmou. A coisa já estava mega mal parada com aquela declaração do Lula sobre vingança, que pensava na prisão, em se vingar do Sérgio Moro, queria ferrar com ele, e depois dizendo que o critério para indicar o PGR era uma retaliação ao Ministério Público por causa da atuação da Força Tarefa do Paraná na Lava Jato, e aí vem o presidente e dá essa declaração que ninguém entendeu qual seria a motivação, o que ele estava pensando. Eu acho que ele estava exatamente num mood de não pensar, sabe? Fala ali qualquer coisa, sem medir, que acaba por desqualificar a Polícia Federal, desmentir o ministro da Justiça e todo o partido, seus aliados, que vinham assim numa versão que não é a versão correta, mas de que o governo Lula salvou a vida do Sérgio Moro, e aí vem ele e diz que, olha, é visível, porque ele tenta amenizar, dizer, não, eu vou ali fazer uma investigação, não quero acusar ninguém, mas acusa, porque ele disse que é visível que foi uma armação do Sérgio Moro. Leva na brincadeira, o que torna mais grave, as pessoas que estão em torno riem, e eu só posso atribuir isso a um fator que também eu tenho ouvido as pessoas estão atribuindo, uma descompensação, né, emocional, porque compreende-se que uma pessoa que ficou presa fique descompensada, mas não é aceitável que uma pessoa descompensada comande um país. Isso traz prejuízos. Eu imaginei até que o presidente Lula, tal foi a repercussão negativa junto a seus próprios aliados, que ele tentasse administrar, pelo menos, consertar acho impossível, mas administrar o estrago. E até agora, pelo menos, não foi isso que ele fez. Nada, vai embarcar para a China, e aí os assuntos, a pauta, eu acho que é com isso que ele conta, a pauta é outra, China, são negócios enfim, as relações com o Brasil, eu acho que é com isso que ele conta, e vamos torcer para que o presidente Lula, quando fale lá na China, e falará, se atenha a discursos por escrito. Agora, que consequências isso pode ter efetivamente, hein, Dora? Ou de que maneira a oposição deve conduzir isso? Bom, a oposição já está, evidentemente, que o presidente deu mole para o adversário, entregou de bandeja. Isso estava claro desde a declaração, aquela anterior, da vingança e tal, né? Então, agora ele deu um banquete à oposição. Mas a questão é que ele está sofrendo críticas dos seus próprios aliados. Ele poderia, sim, tentar amenizar. Ele tem gordura para queimar, mas não é isso que ele está fazendo. A consequência, Sheila, eu acho que ela não é assim isolada, tá? Mas é alguma coisa que vai levando o presidente Lula a uma situação de ser questionado do ponto de vista do equilíbrio emocional. Então, é uma junção. E como ele vem nessa trajetória agressiva, sem pensar,
não me parece que ele vá agir diferente daqui para diante. Então, ele entra num caminho muito, muito perigoso, né? Tem essas histórias aí, proposta de impeachment, acho besteira, não vai adiante, coisa nenhuma. Mas ele vai se minando numa situação em que está ruim diante do Congresso, não tem maioria, a coisa lá está mega desorganizada, com esse instrumento que ele dá para a oposição, fica mais desorganizada ainda, e temos problemas, questões cruciais pela frente, né? Como, por exemplo, a definição da política fiscal, né? Que comanda a economia, comanda a inflação, sem a gente falar da briga com o Banco Central, não é? Mas isso tudo cria um ambiente conturbado que, obviamente, dificulta com que o governo leve adiante seus planos. E agora, de 10 de abril, vão comemorar 100 dias. E, por enquanto, a mim está parecendo 100 dias não com C, mas 100 dias com S. Caramba, Dora. Olha, hoje a gente tá tomando pancada. Tô aqui pra falar, falo mesmo. É isso aí, Dora bocuda, como ela disse ontem. Dora, estamos tomando pancada, porrada de todos os lados possíveis e imagináveis. Primeiro, equilibrado era o Bolsonaro, né? Uma mensagem que chegou. A outra, não aguento mais ouvir esses jornalistas babando o ovo do Sérgio Moro, esses lavajatistas. E também a gente recebeu o seguinte, faz o L. Então, Dora, hoje é porrada pra tudo quanto é lado. Bom, sinal de equilíbrio. É sinal de que tá rolando equilíbrio, sinal de que a gente tá falando de algo específico e não do entorno, como essas pessoas estão tratando, né? A gente não tá falando de Bolsonaro, a gente tá falando do atual presidente da República. Sérgio Moro acabou entrando no tema porque ele era alvo dos criminosos. Isso. O presidente da República falou sobre ele. A gente passou ali. A gente não tá falando da conduta de Sérgio Moro como juiz no julgamento, não. A gente tá falando de agora, neste momento. Bolsonaro equilibrado? Acho que a gente nunca falou exatamente isso a respeito das falas do ex-presidente da República, né, Ellen? Dora, eu queria tocar com você no aspecto dos 100 dias de governo, porque quando a gente falava do governo de transição, sabia-se que havia no entorno de Lula duas correntes, uma corrente mais jovem, progressista, que queria um Lula 3 mesmo. Vamos lá, vamos começar, não dá para olhar o que foi erro do passado, vamos fazer coisas novas. E havia uma corrente antiga ali, que era aquela corrente Celso Amorim, Mercadante, que foi quem venceu e quem está dando as cartas nesse governo neste momento. 100 dias de governo, o Lula vai fazer e apresentar um arcabouço aí na volta da China. Mas o que a gente tem? Volta do Bolsa Família, volta dos Mais Médicos, volta de programa, tudo volta. Nada é novo, tudo volta. E agora Lula voltando também com seus discursos, que são aqueles mais raivosos, aquele do PT, mais PT, mais raiz, né? Por que eu quero te perguntar, chegar nesse ponto contigo? Me parece que quando chegarmos aos 100 dias de Lula 3, estaremos vendo Lula 2. Não teremos nada para falar de Lula 3. Teremos? Olha só, e talvez um Lula 4, né? Porque ele traz coisas dos mandatos anteriores, mas como ele mesmo diz, primeiro que, olha, Ellen, não é surpresa nenhuma, o presidente, enquanto candidato, disse sempre, quando se cobrava a apresentação de programas, propostas, ele diz, vocês me conhecem, eu já governei, vou fazer do mesmo e muito mais, tá? Então, isso estava posto, né? E acho, sabe, recuperar, às vezes, novidade por novidade, não necessariamente é boa. Então, se recuperar, retomar programas que foram legais, melhorar, não vejo até problema, né? Porque não é porque é novo que é bom, não é? Mas a questão é exatamente essa, como o governo se coloca e acaba prejudicando ou não beneficiando a implementação desses mesmos programas, que significam governo andando. O presidente Lula, lá em 2003, ele também tinha esse modo palanque, falou muita bobagem. A questão é que
Naquela época, as pessoas achavam graça, a imprensa era mais condescendente, a sociedade tinha outra visão, era outra composição política ideológica da sociedade, e ninguém está mais achando muita graça. E o presidente Lula parece atuar com a cabeça lá de trás, exatamente como ele falou na campanha. Ele não apontava para frente, ele apontava para trás, e isso é governar com o olho no retrovisor, porque o Brasil mudou, porque o mundo mudou, porque as circunstâncias são outras. Então, ele só tem a se prejudicar, e como é presidente, prejuízos causados pelo presidente são prejuízos ao país. Agora, eu queria dar um pitaco aí no pessoal, quando fala que se remete a Bolsonaro. Gente, não fica igual o Bolsonaro. Lembra? Qualquer coisa que se falava no governo Bolsonaro, os aliados deles diziam, e o Lula? E o escândalo? Sabe, você ficar comparando com outro e dizendo o outro foi errado, isso lhe dá o direito de ser errado também? Isso faz um acerto? Obviamente que não. Então vamos ter mais racionalidade. Eu sei que é muito complicado exigir isso do pessoal que está na briga, na lacração, não está preocupado com o bom senso e ver as coisas como elas são. Querem produzir frases e ataques e participar, também acho normal, sabe? Eu respondi isso para um ouvinte hoje. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei ouvir exatamente o mesmo roteiro de um eleitor do presidente Lula, o mesmo roteiro de um eleitor do ex-presidente Bolsonaro, porque o teor é o mesmo, Dora. Só muda o político, é o mesmo, tom é o mesmo, o Isso. teor é o mesmo, a agressividade é a mesma, os termos são os mesmos, é impressionante. Mas estamos em 2023. Ô, gente, e lembra quando a gente fazia essa comparação, né? Porque ela, na campanha ela apareceu, e aí vinha com a história, isso é uma falsa equivalência, tal. Aí vem o próprio presidente Lula e dá elementos, instrumentos para que essa equivalência seja posta e não se demonstre tão falsa como o alegado.